Oi pessoal, seja bem-vindo! Nesse vídeo eu quero apresentar algumas dicas de corte em chapa de MDF. Para você que precisa e faz trabalhos aí de casa, acredito que possa ajudar. Bom, então eu quero mostrar os cortes numa chapa grande, que é esse primeiro desmembramento da peça. Em seguida, a gente termina com as partes menores já apoiadas em cima de uma mesa. Então a primeira coisa que eu julgo necessário para a gente ver aqui é o princípio básico de uso da serra circular portátil. Porque os cortes que eu pelo menos faço no MDF sempre uso uma régua que auxilia no movimento de curso para a serra circular, tendo assim um corte, eu diria, super reto. Diferente da carpintaria de construção, onde se traça linhas e faz o corte assim, sem o auxílio de uma guia, e para ajustar quando precisa se usa um formão ou um lixamento para aquela superfície ficar bem retinha, aqui nesse exemplo eu quero mostrar usando uma guia para fazer o corte. Então por isso, para a gente começar, nesse primeiro tópico do vídeo, se trata da serra circular portátil. Para fazer o corte inicial dessa chapa grande de MDF, eu vou usar aqui alguns pedaços de madeira embaixo dela, para que sirvam de calço, né? Fazendo esse apoio da chapa, deixando ela um pouquinho acima do piso, assim não tem perigo da lâmina da serra encostar ali no chão. Agora, eu vou fazer a marcação da primeira medida que eu tenho ali no meu plano de corte, seguindo aquele conceito que a gente viu antes aqui no vídeo, fazendo aquela marcação dupla, né? Considerando a medida que eu preciso cortar, mais a guia da serra. Bom, próximo passo é posicionar a régua, que vai servir de apoio para a máquina passar. Para fazer o travamento dela, estou usando esses 2 grampos sargento em cada extremidade. E essa é uma régua de alumínio, mas também poderia ser um sarrafo de madeira qualquer, desde que essa régua fique bem travada e também não entorte quando a máquina passar. Bom, é isso. E depois de todo esse esquema, agora sim é só fazer o corte. Depois desse primeiro corte na chapa grande, fica mais fácil de fazer a movimentação das peças, né? Já dá para usar aí uma bancada ou uma mesa e trabalhar numa posição, eu diria, mais confortável. A gente vai falar um pouquinho sobre elas, as nossas queridas serras Tico-Tico. Que é uma serra Tico-Tico. A serra Tico-Tico nada mais é do que um equipamento elétrico em que na sua ponta recebe uma pequena lâmina e com movimentos de vai e vem promove o corte do material. Pode ser ele madeira, plásticos ou até mesmo alguns metais. E quando falamos de serra Tico-Tico, nós temos basicamente 2 tipos. As serras Tico-Tico manuais, que são essas duas, e também a serra Tico-Tico de bancada, que é normalmente utilizada para pequenos trabalhos. Aqui nós vamos tratar da serra Tico-Tico manual. E dentro da serra Tico-Tico manual nós temos os equipamentos a bateria, que é o caso dessa daqui, ou os equipamentos com fio, que é o caso desta daqui. A serra Tico-Tico ela foi desenvolvida para fazer cortes com uma maior precisão e cortes que não são necessariamente retos. Sim, ele é um equipamento que ele foi desenvolvido para fazer cortes curvos e cortes à mão livre. Por isso que o principal ponto de uso de uma serra Tico-Tico está na habilidade de quem opera o equipamento. Por isso é muito interessante praticar bastante com a serra Tico-Tico, observar como a lâmina se comporta, observar como o corte é feito, para que você consiga fazer cortes mais retos, com menos defeitos e com uma maior precisão. Lembrando que, embora ele seja um equipamento que te permite uma excelente precisão de cortes, ele não é um equipamento desenvolvido para fazer cortes extremamente retos. Por isso, não se preocupe. A serra Tico-Tico é que ela é muito fácil de ser utilizada. Por isso, eu normalmente indico ela para quem está começando. Antes de comprar uma serra circular ou uma serra de bancada, comece com uma serra Tico-Tico. Ela é mais tranquila para ser utilizada, ela vai te colocar em menos risco e ela te permite observar um pouquinho mais sobre o corte e fazer as coisas com um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade. É um equipamento que causa menos medo a quem está utilizando. Por isso, eu acho muito interessante você começar sempre com uma serra Tico-Tico.
adquirir habilidade e depois passar para outras serras que são um pouquinho mais avançadas, vamos dizer assim, como por exemplo a serra de bancada ou a serra circular. E quando estamos falando de serra tico-tico, mais importante do que o equipamento em si é a lâmina que nós vamos utilizar. Existem dezenas de lâminas que a gente pode utilizar, desde lâminas para corte de MDF revestido, lâminas para corte de compensado ou madeiras maciças, lâminas para corte de madeira bruta, para corte de metal, para corte de plástico, para pequenos raios, para raios maiores. E isso é muito importante. A escolha da lâmina vai te dizer se o seu corte vai ficar bom ou não, se você vai ter mais facilidade ou mais dificuldade no corte. Bem, e para utilizar a serra tico-tico, a primeira coisa que a gente precisa fazer é fixar a peça a ser cortada na nossa bancada. Sim, todas as peças que serão cortadas com a tico-tico devem estar perfeitamente firmes. Você pode segurar na mão e cortar? Pode, mas mesmo assim você corre o risco de provocar um acidente, da peça pular, dela travar na lâmina, entre outras consequências. Por isso é muito importante, principalmente para você que está começando, fixar a sua peça na bancada. E para você que está começando, uma dica muito importante: tente não cortar muito na borda da peça, porque na borda a sua serra tende a inclinar e ser muito mais difícil de fazer o corte. Por isso, procure fazer o corte sempre um pouquinho mais para dentro, apoiando a frente total da nossa serra. Nunca, em hipótese nenhuma, segure a peça que está sendo cortada pela lateral ou pela frente, principalmente no caminho da serra. Lembre-se, é um equipamento de corte e que sim, pode causar um acidente grave. Então tenha muita atenção aonde estarão as suas mãos. O ideal é você fazer a pega completa da serra tico-tico. Uma mão você vai colocar na empunhadura, onde você irá acionar o equipamento, e a outra mão na frente do equipamento. Normalmente, essa é a posição mais segura, mais firme e que te dá um maior controle sobre o equipamento que você está manuseando. E para fazer o corte é algo muito simples. Você deve, preferencialmente, fazer uma linha da qual você irá seguir o corte. Deixar ela o mais nivelada possível com o nosso material e vamos prosseguir no corte, lembrando de fazer sempre pequenos ajustes de direção da maneira mais sutil possível. Vá levando o equipamento lentamente em direção ao material, iniciando assim o seu corte. Quando você terminar o corte, você deve primeiro parar o equipamento para depois retirar o equipamento do material. Essa é uma dica de segurança muito importante para que você evite, em qualquer momento, causar um acidente. Uma outra coisa muito importante é que caso você precise parar o corte no meio do trabalho, você pare exatamente onde está e não retire o equipamento até ele ter parado por completo. Agora que a gente já falou um pouquinho sobre o corte e sobre o manuseio da serra tico-tico, vamos falar de algumas funções que estão disponíveis em alguns equipamentos, como por exemplo o corte em ângulo. É uma função bem interessante que te permite fazer alguns cortes inclinados. Entretanto, não é uma função muito precisa. Não é igual uma serra meia esquadria ou uma serra de bancada que possui ajuste de ângulo. Ele é um corte um pouco mais rudimentar. Serve para algumas coisas? Claro que serve, é muito funcional. Entretanto, ele não é preciso. Você não vai conseguir fazer uma moldura com muita precisão com uma serra tico-tico. Mas é uma função que é bem-vinda e pode ser que você precise dela. Uma outra função também muito interessante da serra tico-tico é o movimento pendular. Ela permite que, além de você fazer o movimento de sobe e desce da lâmina, ela faça pequenos avanços com um movimento semi-elíptico. Isso permite que você faça um corte mais rápido da madeira. E cortes mais rápidos também são cortes com um acabamento pior. Mas muitas vezes você quer só fazer um gabarito, quer só fazer um pequeno corte para diminuir o material para carregar de repente no seu carro ou alguma coisa assim. Então muitas vezes é uma função bem interessante. Ela é uma função para cortes grosseiros. Então não espere muita precisão e acabamento desse tipo de corte. E essa parafusadeira, furadeira aqui, foi a Bang Good que mandou pra gente. Então eu tô agradecendo a ela, né, por ter mandado essa parafusadeira. Graças a ela que a gente vai poder fazer esse vídeo. Bom, primeira coisa aqui, tem essa parte aqui de baixo. Opa! Tem essa parte aqui de baixo maior, que é a bateria, ela sai. E tem essa parte aqui de cima, que é o motor, né?
Aí, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é como botar a broca aqui no mandril, né? Pra isso aqui tem essa parte aqui da frente, tá vendo? Ela roda. E aí quando ela roda, abre esses dentinhos aqui. Tá vendo esses dentinhos aqui? Eles são os que você prende a broca na furadeira. E aí é só você abrir aqui com a broca, colocar ele no meio, tá vendo? Assim. Cuidado para não colocar ela torta. E aí você gira aqui pro lado para poder apertar. Então, esse daqui, ele é aquele modelo que você aperta na mão mesmo, ele não precisa de chave. Mas se você tiver o de chave, é só você apertar com a chave. Aí você vem aqui e aperta, segurando de um lado e do outro. Ou você pode fazer a outra forma. É um pouco mais rápida, mas leva um pouquinho de prática só. Tem aqui esse negócio que eu vou explicar já já. Você vai colocar ele num desses números aqui, um número mais baixo. Aqui. Eu botei no 5 para poder mostrar. E aí é só segurar aqui na frente e apertar. Que ele trava a broca aqui na frente. Mas aí vocês vão saber direito o que é isso daqui e como usar isso aqui nas próximas dicas. Para trocar a broca também você pode fazer pro outro lado, que ela sai. Você inverte a furadeira de lado, ela sai. E pro outro lado ela trava, tá vendo? E aí logo depois disso, o que a gente vai aprender? É justamente esse inversor de rotação aqui, ó. No meio, ele não roda, porque é uma trava de segurança. Ele é justo aqui, ó, tá vendo? Fica esse pininho, você aperta ele pro outro lado, ele vem pro outro lado e aí funciona. Se você apertar desse lado até o final, ela vai rodar do lado contrário. O lado anti-horário e o lado horário, né? Beleza. E aí essa rotação horário e anti-horário é para você poder fazer o furo com a rotação pro lado certo. Porque a broca ela corta para um lado só. Se você girar ela pro lado contrário, a broca não vai cortar, né? Tá vendo? Para esse lado ela corta e pro outro lado ela não corta, tá vendo? Segunda coisa, a gente tem a velocidade do mandril aqui, ó. Você pode controlar a velocidade bem baixinha, tá vendo? Esse é o máximo. Tem aqui também em cima que você pode controlar a velocidade, né? Tem esse switch aqui. Ele tem um low aqui, que é um Lzinho. Não sei se dá pra ver, mas tem um Lzinho aqui. E se você trocar pra cima, tem um high, né? Que é a velocidade alta. Se você quiser mais velocidade e menos força, você bota no high, que ela vai trocar a força pela velocidade. Então ela vai girar bem mais rápido. Lembrando que eu já dei uma usada aqui, a bateria deve estar na metade, mas é só carregar também. Eu devia ter feito isso, né? Mas eu acho que vai durar o vídeo inteiro. Aí aqui eu vou mostrar pra vocês como é que faz o furo. Você, quando for fazer, é bom que você prenda as coisas na mesa. Eu já falei disso no meu vídeo de como parafusar, depois eu vou mostrar pra vocês. Lembrando que aqui tá uma velocidade baixa, com a força, então eu vou botar pra alto pra ela poder furar mais rápido. Ah, e aqui em cima também, ó, você coloca na parte de furadeira, tá vendo? Tem furadeira, aí você vem aqui, pronto, foi até o final. E para parafusar é bom que você coloque na velocidade baixa e aperte não muito para poder ter o controle na rotação do parafuso, né? Para parafusar a mesma coisa, galera, eu vou tirar aqui a broca e vou colocar esses bitzinhos aqui, né, que são essa caixinha aqui. Esse aqui eu comprei, na verdade. Mas, pô, eu paguei R$40 nesse kitzinho aqui. Ele vem com a chave também, só que não tá aqui, por algum motivo. E aí a mesma coisa, é só você colocar aqui onde você colocou a sua broca. Mesma coisa, é só você abrir aqui um pouquinho. E aí você trava. Pronto, tá travado. E aí, o que você vai fazer? Você bota aqui numa desses numerozinhos aqui, tem vai do 1 até o 15, tá vendo? E aí, o que isso faz? O 15, obviamente, é mais forte, né? Então, tipo, se você quiser parafusar um parafuso que é maior, mais grosso, você vai usar um número maior. Se você for usar um parafuso pequenininho, você vai usar o 1, tá vendo?
E aí, ó, quando você for aparafusar, o ideal é que você faça um furo primeiro, que é um chamado furo piloto, né? E aí, tipo, agora eu não vou nem usar o furo, pra poder mostrar pra vocês, dá pra fazer também, mas o ideal é que você faça com furo. E aí, pra não usar o furo, eu vou usar uma força um pouquinho maior aqui, pra poder ele parar o parafuso certinho. Mas o que essa função aqui faz, tá? Ela não é só de força. Ela previne que o parafuso ele passe da superfície da madeira pra baixo. Então, tipo, quando você tá aparafusando, o parafuso ele tem que ficar na superfície da madeira, tá vendo? Ele tem que ficar assim. Se ele passar, ele vai fazer um buraco na superfície e vai ficar feião de fora. Tá vendo? Ele para, ele dá esses estalos para poder ele parar no lugar certinho que ele precisa. Aqui ficou faltando um tequinho para ele ficar na superfície da madeira, tá vendo? Mas aí eu posso ajustar isso aqui um pouquinho para cima para poder ele parafusar um pouco mais fundo. Aí ele fica certinho na superfície. E aí quando você já tem isso aqui configurado, você pode parafusar vários em seguida. Ó. Se você quiser pegar outro aqui, eu posso parafusar aqui do lado. E ele provavelmente vai ficar na mesma superfície. Tá vendo? Ficou certinho na superfície. E aí você já tem configurado, você pode fazer vários aparafusamentos aí. Parafusamentos, não sei nem se existe, mas tamanho. Para desaparafusar é a mesma coisa, você só inverte a rotação e pega aqui e tira do mesmo jeito. Agora, para dar um exemplo do que aconteceria se eu não estivesse usando isso aqui, eu vou botar na broca, tá? Porque é como se eu estivesse fazendo errado, tá? E ele vai passar da superfície da madeira, olha lá. Tá pro lado errado. Olha lá, o parafuso desceu lá pro escambau, tá lá embaixo. Então, se eu for tirar... Olha o buraco que ele fez aqui, tá vendo? Ficou até quente o parafuso. Ele fez um mau buracão. E também tenta não fazer isso que eu acabei de fazer, que foi esses pulinhos que ele dá quando a broca sai do encaixe aqui do parafuso. E aí isso estraga a broca e estraga o parafuso também.